Hoje eu tô correndo e isso é uma coisa legal porque é uma forma de você estudar e se aprimorar todos os anos, de etapa em etapa, entendeu? Então, voltando lá para essa ninjinha, né, 250 que eu comecei, eu corri a primeira etapa com ferramenta embaixo do banco, para você ter uma ideia. Quando eles foram lá na vistoria, final de prova, tudo, o cara, com certeza, ele riu da minha cara, na cara lá, despojado para todo mundo, porque realmente eu não sabia. Então existem várias coisas para se falar e várias coisas que a gente pode fazer na moto para deixar mais leve, com mais performance e mais seguro, e a gente vai falar isso durante vários vídeos. E aí depois eu transformei ela para uma moto só de corrida, com a carenagem mais leve, comecei a colocar semi-guidão, tirei escapamento pesado, a marmita, coloquei um mais leve, full, você coloca pedaleira, enfim, você vai começando a deixar a motinho mais próximo de corrida. Por mais que é a mesma ali, ninjinha, não sei o que, você começa a ter um cobertor de pneu para deixar os pneus aquecidos e ter mais performance no treino, enfim. Você vai pegando mais a habilidade da pista, porque quando você chega lá, você não entende, por mais que a pessoa fale para você do contra-esterço, isso é uma coisa que todo mundo faz, não tem como você ser piloto ou você andar na rua aí na estrada e fazer um retorno, que é o mais fácil de falar. Se você faz um retorno a mais de 45, 50 ou 60 por hora, você está aplicando o contra-esterço, mas até a gente trazer isso para a consciência, porque pelo simples fato de você fazer força na barra, você está aplicando o contra-esterço, demora. Isso são conceitos de todas as técnicas de pilotagem que vai demorando, e eu acredito muito e muito nesses anos todos que com horas de voo, ou seja, com tempo praticando e errando e absorvendo o que você errou e tentando aprender com isso, você consegue dar um degrauzinho acima. Novos erros vão surgir, surgiram nessa minha carreira inteira, aí você tem que pesquisar, associar, ver o porquê. Tem muitos erros que é totalmente por conta de um erro de ajuste seu, erros psicológicos, erros por conta do clima, por exemplo. Eu cheguei a cair na chuva porque eu não tinha a menor noção da aderência do pneu com o asfalto no molhado. Eu fiz a curva uma primeira vez que eu estava lá no molhado, vim carenado, apliquei lá o contra-esterço e de repente falei, nossa, tô bem deitado. E aí quando eu fui ver, eu tava bem deitado mesmo, escorregando assim, saindo da pista, porque eu perdi a aderência do pneu da frente, perdi a frente ali, escorreguei um monte. Aí você, puxa, você tem que aprender com isso. Conforme você vai pegando mais chuva, mais você vai entendendo que você tem que pilotar ali, ó, na ponta dos dedos, uma sensibilidade cada vez maior, menos movimentos bruscos, você tem que ser suave em todas as ações, na troca de marcha, na aceleração, na curva, enfim. São vários os passos que você tem que mudar o mindset mesmo, porque só mudou a condição de pista. E às vezes você treina sexta e sábado, o dia inteiro de sol e calor, e o domingo vem chuva, e você não pôde nem testar a calibragem, nem o pneu, nada. Você vai para uma prova direto na chuva. E aí quem não consegue aprender e ter esse mindset de troca de pilotagem, é o que acontece, é show de quedas. Primeira curva já vai vários, segunda, quando você vê, a brincadeira vira de resta 1. E foi logo nessa minha primeira prova lá que choveu, que eu brinquei de resta 1, literalmente, porque eu não queria quebrar minha moto, não queria ter prejuízo, não tinha condições para essas coisas, queria me divertir, mas com muito cuidado. Eu terminei a prova numa boa e no fim, lá na categoria amadora, eu acabei sendo o campeão da prova, entendeu? Então, assim, são tantas as coisas que vão acontecer a partir desse momento até o quanto você vai querer permanecer como piloto, porque tem muita gente que entra e ou já entra direto na 1000, porque se o cara tem um poder aquisitivo, é difícil um piloto ter a humildade de entender que existe uma evolução. Ninguém consegue entrar na faculdade sem estudar todos os outros anos do ensino fundamental e colegial. Não tem como. E eu associo isso muito a piloto de moto velocidade. Eu vi inúmeros caras que são bons, não tem problema, mas tem muita coisa a aprender conforme o tempo passa, nas horas de voo,
o know-how mesmo, que se você tem esses erros na 1000, os riscos de você sair do esporte é muito grande. Porque você vai ter que aprender um monte de coisa inevitável. Por mais que você acesse um monte de vídeo e vê um monte de corrida do MotoGP, quando é você lá que está pilotando, é você que vai ter que ter experiência e como que você vai aprender. É você que vai ver se seu coração está acelerado, batendo super rápido e você não tem controle emocional, por exemplo. Ninguém sabe quando você está assistindo a TV como é que você reagiria quando a gente assiste na MotoGP e tem uma curva com 2, 3, 4 pilotos, tudo dividindo a mesma curva, dividindo a mesma frenagem. Quando esparrama, você nunca sabe o que é um piloto fazer a curva na sua frente e esparramar, ou até mesmo sair da pista. Se você vem atrás e está prestando atenção nele, a primeira coisa que acontece é você sair junto com ele. É capaz do cara cair, você cair, porque você está olhando ele, você precisa aprender isso, você precisa olhar para onde você vai. A moto vai onde você olha, e se você olhar só para o cara da frente, o cara erra, o cara cai, você cai também. E aí essas pessoas que começam já na 1000 cilindradas, eles vão cometer vários erros primários e que, nunca para de aprender, porque o erro acontece sempre, só que o custo vai ser muito alto. Se você destrói uma moto e ela rampa na zebra e sai capotando assim, a chance de dar um PT, puxa vida, imagina, eu nunca pude me dar esse luxo. Então, baseado na minha história, isso não existia, não tinha como eu querer lá brincar na 1000 cilindradas e investir